Olá pessoal, sou o professor Alexandre Mota. Na aula anterior introduzimos o assunto de excreção e estudamos o assunto até a excreção nos seres invertebrados. E agora, dando continuidade, vamos falar sobre a excreção nos seres vertebrados. Bem, é importante a gente iniciar esse tópico falando sobre os rins, porque são os principais órgãos excretores dos vertebrados. Os rins, de todos os vertebrados, sejam eles peixes, anfíbios, aves ou mamíferos, são similares. Eles funcionam sobre dois princípios básicos, de filtração e de reabsorção, com a adição de secreções tubulares, nos túbulos renais. Então, alguns peixes eles diferem um pouco desse padrão porque eles não exibem exatamente o mecanismo de filtração e dependem inteiramente do rim do tipo secretor. Ok? Então, um rim que faz filtração e reabsorção, ele consegue processar grandes volumes de fluido. E geralmente, mais de 99% do volume sanguíneo que é filtrado, ele é reabsorvido, ou seja, ele é reutilizado. E apenas menos de 1% é excretado na urina. Então, os rins são órgãos extremamente eficientes na filtração do sangue e na reabsorção de substâncias benéficas ao organismo. Todos os vertebrados eles podem produzir uma urina que ela é isotônica ou hipotônica em relação ao sangue. Mas apenas aves e mamíferos eles conseguem produzir uma urina que é mais concentrada, com fluidos corpóreos. Outro aspecto importante é que todos os rins dos vertebrados são constituídos por um grande número de unidades. Essas unidades são chamadas de néfrons. É a unidade morfofuncional dos rins de todos os vertebrados. E como é a estrutura desse néfron? Então, o néfron ele inicia com um corpúsculo renal, em que vai ocorrer a ultrafiltração do plasma sanguíneo. Cada um desses corpúsculos renais recebe uma pequena parte de um vaso sanguíneo, de uma artéria, que vai se subdividir em um feixe ou em tubo de capilares que vai dar origem ao glomérulo renal. Então, o glomérulo é um conjunto de vasos, ok? Sob a ação da pressão sanguínea, ao passar pelo glomérulo, o fluido ele é compelido, ele é impulsionado através das paredes dos capilares glomerulares. Esse fluido, chamado filtrado glomerular, ele entra nos túbulos renais que vem dos corpúsculos renais, daquela primeira estrutura que a gente falou. Então, dentro do fluido, ou melhor dizendo, dentro do túbulo, o fluido ele é modificado tanto por reabsorção quanto por secreção tubular para formar a urina final. Então, à medida que o plasma sanguíneo percorre as estruturas do néfron, ele vai sofrendo um processo de reabsorção, ou seja, as substâncias que são benéficas vão ser reabsorvidas, os nutrientes. E as que não são desejadas vão ser secretadas. Ok? Tudo isso para formar a urina final. O túbulo ele pode ser dividido em duas partes. A parte inicial, o túbulo proximal, na qual muitos solutos, como por exemplo o sal, a glicose e também a água, são reabsorvidos. E existe também um túbulo distal, na qual tem continuidade o processo de transformação do fluido tubular na urina. Os túbulos distais eles unem-se para formar os ductos coletores. E esses ductos coletores descarregam a urina na pelve renal. Então, a partir desse ponto, a urina passa pelos ureteres em direção à bexiga urinária, onde vai ficar armazenada, e vai ser eliminada quando essa bexiga estiver cheia de urina, através da uretra pelo meio externo. Pois bem, agora nós vamos falar da excreção nos peixes. Pois bem, como nós vimos, os principais órgãos excretores dos vertebrados, todos eles são os rins. Então, os peixes possuem rins, um par de rins,
E esses rins, eles têm uma tubulação que vai desembocar na cloaca, ok? Então, nos peixes cartilaginosos, como por exemplo os tubarões, as arraias, a urina produzida nos rins, ela é eliminada através da cloaca, que a gente lembra que é uma estrutura que ela é comum ao sistema digestório, ao sistema reprodutor e também ao sistema excretor. E o que é que os peixes cartilaginosos, né, os tubarões, as arraias, excretam através da urina? Qual o composto nitrogenado? Ureia, tá certo? Os peixes cartilaginosos possuem alta concentração de ureia no sangue, e essa ureia é importante para manter o equilíbrio osmótico e evitar a perda de água através da osmose. Então, os peixes cartilaginosos não secretam amônia, eles secretam ureia. Já os peixes ósseos, os osteíctes, que são a maioria dos peixes, eles também possuem um par de rins, uma tubulação que vai eliminar a urina, ok? E a urina vai ser eliminada juntamente com a amônia, não é ureia, é amônia. Então, os peixes ósseos, eles eliminam amônia. E os peixes cartilaginosos eliminam ureia. Então, essa é uma importante diferença entre esses dois grupos de peixes. Agora vamos falar da excreção nos anfíbios. Então, os anfíbios também possuem um par de rins, né, e uma tubulação que vai desembocar na cloaca. Então, os anfíbios também possuem cloaca, essa estrutura que faz parte do sistema excretor, digestório e reprodutor. E a urina dos anfíbios é uma urina muito abundante. Eles urinam bastante. E qual é o composto nitrogenado que é eliminado através da urina dos anfíbios? A ureia, certo? Porém, há uma diferença nos anfíbios adultos e nos girinos. Os anfíbios adultos, que têm hábitos de vida terrestres, eliminam a ureia. Já os girinos, que têm uma vida aquática, eles não eliminam ureia, eles eliminam amônia na urina. Então, atenção para esse detalhe, ok? Bem, agora vamos falar na excreção dos répteis. Pois bem, os répteis, eles também possuem um par de rins, uma tubulação que vai desembocar na cloaca. E a urina dos répteis é uma urina semissólida, porque eles não vão excretar a ureia como os anfíbios. Eles vão excretar ácido úrico. Isso é uma importante vantagem adaptativa dos répteis ao ambiente terrestre. Por quê? Porque o ácido úrico ele é insolúvel em água, então é preciso uma pouca quantidade de água para eliminar o ácido úrico. Então eles economizam água. Então, anfíbios que vivem em um local que tem pouca água, restrição de água, isso é uma vantagem muito importante, a economia de água. E o ácido úrico ele é menos tóxico, ele é o menos tóxico dos compostos nitrogenados, né? Ureia e amônia. Isso é uma importante adaptação, por quê? Porque eles podem armazenar por mais tempo esse ácido úrico. Inclusive, o ácido úrico está presente nos ovos. Se ele fosse tóxico, como a ureia, e mais tóxico, né? Como a ureia e a amônia, isso poderia matar os embriões dentro do ovo. E como o ácido úrico ele é menos tóxico, ele pode inclusive ser armazenado. Ok? É importante a gente prestar atenção num detalhe. Os répteis que são aquáticos, como por exemplo as tartarugas marinhas, elas têm uma outra estrutura importante para a secreção, que são as glândulas de sal. Essas glândulas de sal nas tartarugas marinhas, elas estão próximas aos olhos. E qual é a função delas? É transportar o sal que é ingerido. Né? As tartarugas marinhas elas ingerem a água do mar, que tem muito sal. Então, essas glândulas de sal vão ser importantes para eliminar esse sal. E também as glândulas de sal elas transportam íons, principalmente dois íons, o sódio e o potássio. Isso é importante para a manutenção da concentração desses íons.
né, para o equilíbrio osmótico. Bem, pessoal, agora vamos falar na excreção das aves. Então, as aves também possuem um par de rins, ok? Possui uma tubulação que vai desembocar na cloaca. Então, as aves também possuem cloaca, a estrutura que faz parte dos sistemas excretor, reprodutor e gestório. A urina das aves, isso é um importante detalhe nas aves, ela é eliminada junto com as fezes. E o volume de urina que é eliminado pelas aves é muito baixo. Tá certo? Então, a quantidade de urina que é eliminada pelas aves é muito baixa. E ela é eliminada junto com as fezes. E qual é a excreta nitrogenada que é eliminada pela urina das aves? É o ácido úrico, tá certo? Quais são as vantagens? Economia de água, ele é menos tóxico, então ele pode ser armazenado por mais tempo, inclusive ele está presente nos ovos, assim como nos répteis. Então isso é importante, a vantagem da eliminação de ácido úrico. E outra informação importante é que as aves que são pescadoras, né, e que elas pescam peixes marinhos, né, como gaivotas, né, como pelicanos, enfim, aves marinhas, elas também possuem as glândulas de sal, assim como as tartarugas. E essas glândulas de sal estão localizadas próximas ao olho, né, acima do olho. E qual é a função dessas glândulas? Então, quando elas vão pescar, elas também ingerem água, né, água salgada, água do mar. Então, essas glândulas filtram o sal, né, reabsorvem a água e eliminam o sal, através de uma tubulação que vai desembocar nas narinas das aves. Então, ela ingere a água do mar junto com o peixe. A água é reabsorvida nessas glândulas de sal. O sal é filtrado e é eliminado através das narinas. E para finalizar, a gente vai falar dos mamíferos, que são os animais que têm o sistema excretor, o sistema urinário mais complexo, porque além dos rins, o sistema de tubulação, que a gente chama de vias urinárias, ele é bem mais complexo do que nas outras espécies de vertebrados, né? Peixes, anfíbios, répteis e aves. Pois bem, então os mamíferos possuem 2 rins. Então aqui na imagem a gente vê diferentes rins de diferentes espécies, inclusive esse primeiro rim da esquerda, essa primeira foto, é o rim de um bovino. Então os bovinos, né, os bois, as vacas, eles possuem esse rim lobulado. Então é uma característica da espécie, tá certo? E já os rins, né, essa foto da direita, são rins de pequenos ruminantes, né, caprinos, ovinos, eles já têm um rim mais semelhante a um feijão, né, como os rins até dos humanos, ok? Então os rins eles variam de formas de espécie para espécie, inclusive, né, de mamíferos. Então os mamíferos possuem um par de rins. Os rins, né, vão fazer a filtração do sangue, como a gente já viu, a reabsorção de nutrientes, o controle osmótico e a excreção de substâncias que são tóxicas, que são prejudiciais ao organismo. Então, dos rins, né, a urina vai passar para as vias urinárias. E as vias urinárias nos mamíferos, elas são constituídas por 3 estruturas muito importantes. São elas os ureteres. Então, de cada rim, né, da pelve renal, partem os ureteres. Esses ureteres vão conduzir a urina dos rins para a bexiga. Então, os mamíferos possuem 2 rins, 2 ureteres e uma bexiga. Qual é a função da bexiga? A função da bexiga é armazenar a urina. Então, isso permite aos mamíferos de passar uma grande quantidade de tempo, ou mais tempo, sem precisar urinar, diferentemente das outras espécies. Então, nas outras espécies, né, nas aves, nos répteis, nos anfíbios, nos peixes, à medida que vai sendo produzida a urina, ela vai prontamente sendo eliminada, porque eles não têm onde armazenar. Os mamíferos não, eles armazenam a urina na bexiga. À medida que ela vai ficando cheia, vai ficando repleta, então isso sinaliza ao sistema nervoso que o animal tem que urinar. Então o animal vai e urina. E por onde é que a urina sai da bexiga? Por outra estrutura chamada uretra. Tá? Então as vias urinárias dos mamíferos são compostas por ureteres, que transportam a urina dos rins para a bexiga. A segunda estrutura das vias urinárias dos mamíferos é a bexiga, que armazena a urina
dando a vantagem desse animal acumular a urina por um longo período, e essa bexiga é esvaziada através da uretra, ok? E o que é que os mamíferos eliminam? Qual a excreta nitrogenada que eles eliminam? A ureia, né? A ureia, que é um composto intermediário entre a amônia e o ácido úrico. A gente viu que a amônia é mais tóxica, o ácido úrico é menos tóxico, a ureia ali intermediária. E também, para eliminá-la, não precisa de uma grande quantidade de água quando comparada à amônia, mas precisa de uma maior quantidade de água quando comparada ao ácido úrico. Então é um composto intermediário. É importante que algumas espécies de mamíferos eles usam a urina como demarcação de território, por exemplo, os cães, né, gatos, né, mamíferos selvagens, eles utilizam a urina como demarcação de território. Então, eles urinam em vários locais para impedir ou pelo menos evitar que outro um macho da mesma espécie adentre aquele local. Então a urina tem vários odores que a gente chama de feromônios que também desempenham um importante papel nessas espécies. Pois bem, gente, com isso nós finalizamos nossa aula de excreção. Até a próxima.